Tem o pós-jogo também do JP, né, que tá aqui na tela, então vamos fazer aqui o react da análise dele do jogo entre CSA e ASA. Vamos nessa. CSA e ASA empatam em jogo morno, mas com algumas observações. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Tá bem dessa mais vez para baixo falar dele. sobre esse CSA 0, ASA também 0, um jogo válido pela sexta rodada do campeonato alagoano, com o resultado CSA pula aos 14 pontos, é o líder da primeira fase, por outro lado se tem um ASA que tem a terceira colocação ameaçada. Vamos falar sobre a classificação, vamos também trazer um pouco do resumo do jogo em si. Um jogo tecnicamente que entregou muito menos do que era imaginado para essas duas equipes. No ASA não, né? O ASA é um time que entrega muito pouco tecnicamente desde o começo do campeonato. É um time que só fez 4 gols na competição, né? Tem 7 gols marcados por causa do jogo contra o Igaci, né? E fez tipo 3 gols contra o Murici e 1 contra o Penedense. Mas também contra o Penedense foi o único gol que tomou, não tomou mais nenhum. Então o ASA é um time que nem joga e nem deixa jogar. Então, jogo do ASA, já espere isso. Pode botar um 0x0 lá na bet que é praticamente cravada, tá ligado? E um jogo de intensidade, principalmente quando se avalia os outros jogos do CSA, um jogo de intensidade muito abaixo da equipe do Igor Magalhães. Falar um pouco sobre isso, mas antes olhar um pouco sobre a classificação. 14 pontos para o CSA, segunda colocação para o Penedense, o ASA com 10 pontos na terceira posição, mas aquilo que eu pontuei, daqui a pouquinho tem Murici e CRB, e o CRB pode pular para a terceira colocação, jogando o ASA para a quarta posição. O ASA que nessa rodada não tem a vaga. Inclusive, eu não tô nem acompanhando o parcial do jogo do CRB, né? No G4 ameaçada, isso porque o Coruripe já jogou e empatou com o CSE. Mas tem a terceira colocação ameaçada, a equipe de Arapiraca pode ser ultrapassada pelo CRB. Falando sobre o jogo em si, que o jogo de uma forma geral se teve um CSA melhor, um CSA com mais volume de jogo, mais presente no campo de ataque. O único time que teve volume de jogo e presença ofensiva de fato foi o CSA. Um CSA que chegou mais próximo de abrir o placar do que o ASA, e muito a partir também das ideias de jogo. Se tinha um ASA que, em grande parte, pelo menos na minha visão, veio muito mais para se fechar do que para buscar algo a mais. Foi um ASA que tinha um objetivo, sim, ou pelo menos que demonstrou isso em uma maior parte do jogo, de uma ideia de não tomar gol, fechar a linha de passe, fechar espaço, tirar espaço do Brian, tirar espaço do Álvaro, tirar espaço do Cachoeira, e dá para dizer que dentro desse objetivo o ASA até cumpriu muito bem, mas foi um ASA que dá para dizer que poderia ter sido um pouco mais ousado. Vou trazer aqui a escalação do CSA. CSA que começou, que tinha um problema para hoje, um problema considerável, que era a baixa do Nicola. E eu até tinha trabalhado antes sobre qual seria o substituto para o Nicola, qual poderia ser. E o Igor trouxe uma surpresa, porque ele colocou o Vander como o único volante, sim, Álvaro e Brian. O Brian mais pra cá, o Álvaro mais pra cá. Ele botou e o Baia. Gustavinho, o retorno do Gustavinho, jogando aqui pelo lado direito do ataque. E até que me agradou, fez um jogo ok para esse retorno Gustavinho. Cachoeira pelo lado esquerdo. Achei o Gustavinho péssimo, tá? Não acertou muita coisa, não. Pode ter feito um básico do básico ali. De uma forma geral, e aqui no gol, o George, o Cedric, o Wanderson, o Betão e o Roberto. De uma forma geral, foi um CSA que individualmente não se comportou bem. CSA que entregou muito menos do que o torcedor está acostumado a acompanhar nesse 2025. Mas a ideia do Igor me agradou bastante. Foi uma ideia de trazer mais criatividade a esse meio, com Álvaro e Brian jogando por dentro, no corredor central. Gustavinho foi ousado, aberto, né? Cachoeira aberto. Foi ousado, na verdade, porque ele poderia ter feito o básico e botar Vander e Silas, ou Vander e Buga aqui, né? E trocar 6 por meia dúzia, entre aspas, ali. Mas ele ousou, mudou o time. Perto. O centroavante do jogo de hoje foi o Thiago Marques. O Igor Bahia até entrou e teve alguns minutos durante o segundo tempo. Mas falando sobre o jogo, falei sobre um CSA com mais controle e um CSA que se aproximou mais do primeiro gol do que do ASA. Principalmente no primeiro tempo. Eu enxerguei um CSA melhor na primeira etapa
E no segundo tempo, a equipe do CSA terminou tendo uma queda, pelo menos na minha visão. E aí, a queda partiu nos dois tempos, tanto no primeiro quanto no segundo. E a queda foi gradativa. O time começou lá em cima, né, intensidade alta, e vai caindo. Primeiro tempo e o segundo foi igualzinho. muito da saída do Gustavinho para a entrada do Buga. O Buga vem tendo algumas contestações. Acho que no jogo contra o Confiança ele até entrou bem, começou no banco e entrou bem, mas hoje não foi o caso. Não teve uma boa partida do Buga. Brian veio mais... É claro, o cara roubou 200 bolas. Em 193 o juiz marca falta. Como é que o cara vai jogar bem assim? aqui para o lado direito, o Álvaro ficou mais centralizado, mas em alguns momentos tinha essa troca de posição. Mas acho que o ponto principal é a saída do Gustavinho. Acho que teve algum impacto negativo. A galera do chat aí, tá escutando o pilim do WhatsApp Web? Porque eu tô escutando aqui, eu tô achando que é o meu WhatsApp Web, mas não é, é o dele, né? Que tá saindo no áudio do vídeo. Eu tô me confundindo aqui, velho. Eu tô achando que é o meu WhatsApp apitando, mas acho que é o dele, né? Do JP. A entrada do Buga teve um impacto negativo pro CSA, tanto é que em uma boa parte do segundo tempo... Não, acho que não, o dele não tá nem aberto aqui. Eu senti um CSA um pouco menos efetivo, um pouco menos agressivo nas ações de ataques. Depois teve a entrada também do Bahia, aqui no lugar do Thiago Marques, e teve também a entrada do Robinho, e aí em um posicionamento diferente. O torcedor do CSA está acostumado a ver o Robinho aqui pelo lado esquerdo, mas como o Cachoeira ficou no jogo, Robinho veio para o lado direito e o Brian ficou como esse cara central aqui da criação. Acho que essa foi a escalação do CSA no segundo tempo em grande parte. Depois teve a entrada... Mais ou menos, tá? Eu acho que o time do CSA, ele continuou com um... Deixa eu fechar aqui o WhatsApp para parar de fazer zoada. Mas enfim, eu acho que o time do CSA continuou num 4-1-4-1, tá? O Buga jogou mais ao lado do Brian, mais como um volante avançado do que como um segundo volante mesmo, ali lado a lado com o Vander. Durante boa parte do jogo a gente viu o Buga chegando perto dos atacantes ali, marcando em cima, marcando até às vezes perto da grande área, sabe? Então acho que o Buga entrou em campo com essa pegada aí, de ser um cão de guarda, de caçar os caras lá em cima, tá ligado? do Silas no lugar do Vander, mas isso já nos 48 do segundo tempo. E teve a entrada também do Nunes no lugar do Brian. Nunes não, Wellington Júnior, não? É o Wellington Júnior que entrou no finalzinho. Enfim, eu não conheço, né? Foi lá no finalzinho mesmo. Eu repito, achei que ele errou por demorar a fazer a substituição no final e nas escolhas. Ao invés de botar o Silas, ele poderia ter até colocado o Silas para jogar de lateral e lançar o Roberto lá na ponta esquerda, né? Deveria ter se lançado lá em cima. O Asa estava entregue fisicamente, né? O CSA poderia... o CSA tinha duas cartas na manga lá no final e usou errado. Demorou para usar e usou errado, na minha opinião. Mas assim, não teve grande impacto porque tiveram 2 minutos de jogo. Essa foi basicamente a escalação do CSA para o segundo tempo. Falei sobre as atuações individuais que foram de uma forma geral bem abaixo. E eu senti um CSA talvez um pouco desgastado pelo ritmo e um CSA que fisicamente, em sentido de intensidade, caiu um pouco para hoje. Cedric, ok, né? Tá sendo um Cedric contestado, mas teve alguns movimentos para frente. Agora o Roberto, acho que entre as atuações do Roberto na temporada, essa foi a que menos ele participou, principalmente olhando para o jogo lá na frente, olhando para o jogo lá de apoio ao... Pô, mas o Roberto, ele voltando de lesão, ele jogou o clássico final de semana passado, jogou contra o Cururipe no meio de semana e jogou agora de novo contra o Asa. E vai jogar de novo contra o Ceará, tem esse ponto também, velho. Então acho que ele evitou ali algum desgaste maior, entendeu? É o que eu venho falando da maioria dos jogadores nesse jogo aí. A gente vê um time sem querer se desgastar demais. Acho que esse foi um dos pontos principais aí também da equipe do CSA para ter feito uma partida ruim. Cachoeira. Acho que de uma forma geral era isso que eu queria trazer para o vídeo. O CSA agora tem um jogo
contra o Penedense fora, mas antes tem o jogo contra o Ceará. E aí é um teste com um grau de dificuldade um pouco mais alto, pegando um Ceará fora de casa, pegando o Ceará em Fortaleza. Vamos ver como fisicamente o CSA vai se comportar nesse próximo desafio da temporada, e tecnicamente também contra esse adversário um pouco mais complicado. O Asa joga agora no clássico de... O WhatsApp Web dele não tá aberto com um aplicativo, tá aberto aqui em cima na aba do Chrome, achei. Então era o dele mesmo, não era o meu não. E o Júnior falou aqui que era o dele mesmo, né, que tava apitando. E eu agoniado aqui, até fechei o meu, velho. Mas era o dele tocando. Palmeiras dos Índios diante de um frágil CSE. Mas tem o fator clássico e o Asa precisa não se complicar, até para não ser ameaçado em sentido de vaga para a próxima fase. Já que o Coruripe tem um adversário complicado, mas ainda joga. O Coruripe ainda tem o confronto contra a equipe do CRB na 7ª rodada. Vou também trazer atualizações aqui nos comentários, tá? Assim que sair o resultado de Muricy e CRB, eu trago também essa atualização. Deixa o joinha, deixa um pouco da sua opinião também. Valeu, sobre JP, o jogo. Se inscreve no canal e compartilha o link. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, meu irmão.